Depois das notícias do dia, vamos aos fatos que marcaram a semana no cenário internacional e principalmente entender como o Brasil está envolvido no que acontece no resto do mundo. Vem comigo. Donald Trump pode pegar 400 anos de prisão por posse ilegal de documentos que expõem as falhas na defesa dos Estados Unidos e revelam segredos do arsenal nuclear americano. O ex-presidente diz ser vítima de uma caça às bruxas e garante que vai continuar com a campanha presidencial para o ano que vem. A chefe da União Europeia veio ao Brasil acelerar o acordo com o Mercosul. Quem ganha e quem perde com a parceria, que pode criar uma zona de comércio com quase 800 milhões de consumidores. A morte de Silvio Berlusconi coloca nas páginas da história um dos políticos mais polêmicos da Itália contemporânea. Entre sucessos econômicos, escândalos sexuais e corrupção, o Cartola também ajudou a mudar o futebol europeu. O Jovem Pan Internacional começa agora. Jovem Pan Internacional. Donald Trump continua fazendo história. Esta semana, ele se tornou o primeiro presidente americano a responder por crimes federais, mas nada que tenha abalado a pré-campanha de reeleição. Trump sabe como virar o jogo. O magnata reuniu centenas de seguidores para um discurso no resort de golfe que leva o seu nome, no estado de Nova Jersey. Foi quase 1 hora de acusações ao rival Joe Biden e ao que chamou de Departamento de Injustiça. And the entire Biden crime family. Joe Biden e toda a família Biden de criminosos nomeiam um promotor especial. Estão todos envolvidos na destruição de nossas eleições, nossas fronteiras e de nosso próprio país. Estão destruindo o nosso país. E quando formos reeleitos, e nós seremos reeleitos, não haverá escapatória. Voltaremos a ter um país. Eu vou obliterar, acabar com este estado de corrupção. Vamos acabar com o estado corrupto. Sabemos quem são os corruptos. Eu sei exatamente quem eles são. Eles querem tirar minha liberdade porque sabem que eu nunca vou deixar que tirem a liberdade de vocês. É muito simples. Eles querem me silenciar porque eu nunca vou deixar que eles te calem. Eles querem que você seja silenciado. E eu sou o único que pode salvar esta nação. Porque você sabe, eles não estão vindo atrás de mim. Eles estão vindo atrás de você. E aconteceu que eu estou no caminho deles. O republicano respeita o lema "a melhor defesa é o ataque". Ele reforçou a ideia de que está sendo processado por causa de alguma manobra dos democratas. O inquérito não seguiu o caminho normal, que era passar pelo Ministério Público da Flórida, onde as provas foram colhidas. O promotor que cuida do caso foi designado pelo Departamento de Justiça, que pode tratar de uma investigação federal que envolve um ex-presidente e lida com temas da segurança nacional. Embora Trump reclame da escolha de quem apresenta a acusação, está tudo previsto na lei. O ex-presidente pode passar o resto da vida na cadeia, se condenado pelos crimes de posse ilegal de documentos secretos. Ao sair da Casa Branca, em janeiro de 2021, Trump levou consigo caixas e caixas de arquivos, sem autorização do governo federal. Muitas das páginas são sigilosas, por conter segredos do arsenal nuclear dos Estados Unidos, anotações sobre a capacidade militar de aliados e inimigos, além de destacar as falhas da defesa americana. Os papéis foram estocados em cômodos vazios e até em banheiros, no condomínio da cidade de Mar-a-Lago, para onde a família se mudou no final do mandato. Acondicionadas de maneira imprópria, as páginas podem ter deteriorado. Mas este é o menor dos problemas. O temor da promotoria é que as cópias do material podem cair em mãos erradas. E isto explica porque Trump também responde por espionagem.
threatening me with 400 years in... Me ameaçar a 400 anos de prisão por ficar com meus próprios documentos presidenciais, o que quase todos os outros presidentes fizeram, é uma das teorias mais ultrajantes e perversas já apresentadas em um tribunal americano. A lei de espionagem tem sido usada para perseguir traidores e espiões. Não tem nada a ver com um ex-presidente manter legalmente seus próprios documentos. Como presidente, a lei que se aplica a este caso não é a lei de espionagem, mas simplesmente a lei de registros presidenciais, que nem sequer é mencionada nessa ridícula acusação que é civil, não criminal. Eu tinha todo o direito de ter esses documentos. I had every right to have these documents. Trump ainda responde por acusações em tribunais civis de Nova York. Em um dos casos, por falsificação de documentos relacionados ao imposto de renda. Ele já foi condenado a pagar $5 milhões a uma jornalista por abuso sexual. Entretanto, nada parece abalar a popularidade dele entre os republicanos. Donald Trump ainda lidera as intenções de voto daqueles que irão escolher o candidato do partido para a eleição presidencial de 2024. Os 4 anos de mandato de Donald Trump nos ensinaram muitas coisas. Talvez a principal delas é que a lógica não se aplica a Donald Trump. Por mais que ele esteja respondendo a crimes civis e federais, até em questões de espionagem, segurança nacional, que para o povo americano é algo muito caro, a intenção de voto de escolhê-lo como candidato republicano ainda é muito grande. Vamos aos números. De acordo com uma última pesquisa, que é então da intenção dos republicanos em escolher o candidato para disputar com Joe Biden a próxima eleição em 2024, o Donald Trump aparece com mais de 50%. E não é que ele tem mais da metade. O segundo colocado, Ron DeSantis, o atual governador da Flórida, está com um pouco mais de 20%. Só que agora, desde os últimos 15 dias, tem um elemento novo, que é o Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, quem esteve na presidência junto com o Trump. E aí, mais uma vez, o ineditismo, pela primeira vez na história, estou falando aí quase 2 séculos e meio, a gente vê um ex-presidente competindo com um ex-vice-presidente para uma tentativa de reeleição. O Mike Pence é uma figura muito chave para uma investigação que ainda está em curso sobre a invasão do Capitólio que aconteceu no comecinho de 2021. Ele bem provavelmente vai depor contra Donald Trump nos tribunais e nas entrevistas coletivas e nos debates que os republicanos vão fazer. Isso aqui vai virar praticamente um caso de família. Para a gente tentar entender essa confusão toda, fazer uma conexão com as Minas Gerais, falar com um dos internacionalistas e um dos americanistas que eu mais respeito, que é o Pedro Costa Júnior, meu amigo de longa data. Pedro, dá para desatar esse nó aí, a gente conseguir entender o que vai ser essa campanha republicana? Trump de um lado, Mike Pence do outro, no meio muitas acusações contra Donald Trump. E o que explica essa enorme popularidade dele, mesmo ele estando na mídia americana quase que diariamente, com adjetivos mais contra ele do que a favor? Marcelo, boa tarde. Parabéns pelo excelente trabalho, como lhe é de hábito, né? A questão do Trump é o seguinte, né? O Trump, ele fica mais popular enquanto mais ele é jogado em evidência. Quanto mais o acusam, quanto mais o acuam, mais ele cresce. Então, no final da sua presidência, já na metade para frente, né, os democratas, que é digamos, o outro lado, né, hoje é a situação, mas naquele momento a oposição, fizeram um pedido de impeachment ao Trump, que foi votado no Congresso. Aquele pedido de impeachment, Marcelo, do ponto de vista político, do cálculo racional político, digamos, puramente maquiavélico, frio, ele foi um tiro que saiu pela culatra. Por quê? O Trump escapa daquele pedido de impeachment e sai ainda mais fortalecido e mais em evidência e saiu, portanto, mais competitivo para as eleições. Né? Então, agora, né, se a questão do Trump é a questão do tempo. Se o Trump não for impedido de concorrer a essa eleição, ele certamente será o candidato republicano, porque, embora todos esses escândalos, ele é, como você mostrou muito bem no quadro aí, ele é mais popular que o seu principal rival, o governador da Flórida, o Ron DeSantis,
e, inclusive, ele é principal candidato com relação ao chamado establishment do Partido Republicano, ou os antigos falcões republicanos, que são representados na figura do seu ex-vice-presidente, Mike Pence. Isso mostra a divisão no Partido Republicano, mostra como o Trump ele rompe com o eixo tradicional do Partido Republicano e se torna essa figura extremamente popular. Agora, a situação dele não é fácil, né? Ele está cada vez mais complicado. Então, você tem parte do próprio Partido Republicano e todo o poderio democrata que vai fechando o cerco contra ele. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Falando de política americana, que aparece sempre na nossa pauta, o Pedro vai ser um habitué aqui do nosso programa. Tchau, Pedro. Boa noite. Agora vamos falar de economia. A chefe da União Europeia veio conversar pessoalmente com os presidentes de Brasil e Argentina para tentar concluir um acordo com o Mercosul, que está sendo discutido há 20 anos. O último avanço foi em 2019, quando os dois blocos concordaram com cláusulas que facilitariam a exportação entre sul-americanos e europeus. Mas as decisões não foram confirmadas nos anos seguintes, porque os dois lados da negociação recuaram. A União Europeia passou a discordar de políticas ambientais aplicadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Os integrantes do Mercosul, por sua vez, reclamaram de regras protecionistas impostas por alguns governos, como o francês. Em Brasília, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um discurso otimista. Ambos acreditamos que agora é a hora de concluir o acordo entre União Europeia e Mercosul. Temos a ambição, nós dois, de fazê-lo o mais rápido possível, o mais tardar até o final do ano. Se a negociação for concluída, vai criar uma relação comercial entre quase 800 milhões de consumidores, baseada em matéria-prima e produtos de alto valor agregado. A América do Sul pode vir a comprar itens manufaturados com menor imposto, à medida que a indústria europeia deve se beneficiar da oferta de minério, grãos e combustível, vindos dos portos sul-americanos. Para a gente entender melhor essa relação que já existe entre Mercosul e União Europeia, eu trouxe os números, uma espécie de raio-x. Então, a relação comercial, ela já existe. Este acordo deve ampliar ainda mais a troca de produtos. Desde 2019, a gente vê um arco crescente. Claro que em 2020 tem um tropeço aqui, mas temos que considerar a pandemia. Então, em 2021, quando a gente tem os últimos dados consolidados, houve 43 bilhões e meio de dólares em entradas de produtos da União Europeia no Mercosul e as exportações aqui da América do Sul para a União Europeia somaram mais de 44 bilhões de dólares. Agora, qual que é essa relação? Daqui saem produtos que a gente chama de commodities, matéria-prima, alimentos, grãos, ferro, óleo combustível. E a gente recebe dos europeus, então, os chamados produtos de alto valor agregado, manufaturados, veículos, vinhos, azeites e principalmente medicamentos. Bom, olhando assim, até parece uma relação vantajosa. Mas será que é mesmo? E essa pergunta que eu faço para o Ricardo Balistiero, economista que se conecta aqui com o nosso programa agora. Ricardo, boa noite, obrigado aqui pela tua presença. Bom, olhando assim, a gente manda para a Europa produtos, então, de matéria-prima. Recebemos os manufaturados. Mas isso, de alguma forma, a longo prazo, não nos concreta numa relação em que a gente só produz matéria-prima e a gente não consegue avançar com a nossa indústria de produtos de alto valor agregado? Quais são as vantagens e as desvantagens de uma relação comercial entre Mercosul e União Europeia? Bom, boa noite, Marcelo. Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que a sua percepção é uma percepção correta e importante quando nós pensamos em longo prazo. No curto prazo, não temos muita saída. Nós temos aí uma carência de política industrial de décadas no Brasil. Então, infelizmente, nós nos especializamos naquilo que nós temos, até por razões geográficas e históricas, vantagem competitiva, que é exatamente no agro, onde nós vamos muito bem, onde a nossa produtividade aumentou muito
nas últimas décadas, né, onde nós somos modelos para o mundo, né? Então, nós precisamos fazer a mesma coisa com a indústria, né? Enquanto nós não tivermos uma política industrial efetiva aqui no Brasil que possibilite agregar valor e nos conectar, por exemplo, com as cadeias produtivas globais, a parte que nos cabe no comércio internacional, nesse momento, né, é exatamente a parte que o agronegócio acaba liderando, né? Então, o acordo é muito importante no curto prazo, mas no médio e longo prazo há necessidade de se melhorar esta relação, exatamente para que o país possa efetivamente agregar valor, aí, principalmente nas suas exportações. Eu vou pedir para o Ricardo continuar aqui com a gente, porque a gente sai um pouco do Mercosul, mas não da América do Sul. Vamos falar sobre um outro parceiro nosso aqui, a Argentina. A Argentina está entre os países com a maior inflação do mundo, mas uma parte da população, curiosamente, responde à crise com um frenesi de consumo. No último ano, a inflação na Argentina acumulou 114%. O aumento dos preços tem sido um grande problema na economia, prejudicando principalmente os mais pobres, que representam 40% da população. Mas os argentinos encontraram formas de se adaptar. Este chefe de 25 anos diz que precisou mudar os gostos e consumir marcas mais baratas, mas sem deixar de se divertir. Ele acrescenta que estão todos cansados dos problemas econômicos e acostumados a viver tanto tempo sem estabilidade. O crédito na Argentina hoje se limita aos pequenos consumos e praticamente desapareceu para despesas maiores, como a compra de uma casa ou de um carro. Analistas afirmam que os gastos são impulsionados em todos os níveis sociais. Para este economista, a alta da inflação incentiva as pessoas a gastarem mais rápido, já que o dinheiro perde cada vez mais o valor. Ele diz que o mais difícil é saber se está comprando algo caro ou barato, o que acontece porque os argentinos já perderam a referência dos preços dos produtos. O presidente da Associação Pró Consumidor afirma que, para se proteger dos aumentos, é importante comprar alimentos não perecíveis e perguntar todos os preços antes de comprar. E os preços sobem tão rápido que qualquer compra feita com cartão de crédito, se for paga integralmente no vencimento, gera economia. Ricardo, olhando para a Argentina de hoje, estamos falando de uma inflação que supera os 100% ao ano, uma taxa de juros que está batendo os 100%, e mesmo assim a gente tem uma classe alta que vê uma vantagem nisso, né? Andar por Buenos Aires hoje é ver os restaurantes luxuosos lotados e não são de turistas, shows internacionais cujos tickets acabam em segundos na internet e não são por causa de turistas. Eu estou falando aí de uma classe AA, de uma classe A, de uma classe talvez B+, na Argentina, que ainda consome muito desse luxo, embora estejam atravessando uma crise financeira aí muito importante na história da economia argentina. Qual que é a explicação para isso? É o abismo social? É o abismo social, né? A inflação, ela beneficia muito as camadas mais altas da sociedade, né? Uma vez que, principalmente a taxa de juros, que é o antídoto contra a inflação, é muito alta, né? Então, as pessoas que têm alguma reserva, que no caso, por exemplo, da Argentina, conseguem manter esse dinheiro guardado, esse dinheiro tem um rendimento extraordinário, né? Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece com o Brasil, embora a nossa taxa de juros seja muito mais baixa em termos nominais do que a taxa de juros na Argentina, né? Mas a pessoa consegue girar as suas economias, né, com uma taxa de juros muito elevada, né? E isso faz com que o abismo social, conforme você mencionou, cresça, né? É um pouco o Brasil dos anos 80, né? Acontecia muito isso no Brasil. Por isso que a inflação demorou tanto para ser resolvida aqui no Brasil. Porque existia realmente uma convivência muito pacífica, principalmente das classes mais abastadas, com o fenômeno da inflação. Era possível se ganhar muito dinheiro com isso, seja com a taxa de juros, ou seja, por exemplo, com a especulação no mercado cambial, que hoje na Argentina é muito forte, né? Quer dizer, qualquer telespectador que esteja nos assistindo nesse momento, se já esteve em Buenos Aires ou se estiver em Buenos Aires nas próximas semanas, vai encontrar nas ruas do centro muita gente vendendo moeda estrangeira, e principalmente dólar, né, ao ar livre, né?
Por quê? Porque ninguém quer ter na Argentina pesos, porque os pesos se desvalorizam muito rápido. Então, uma forma de se proteger é exatamente comprar moeda forte, né? As elites argentinas certamente fazem isso com lucro. Por isso que o mercado de luxo continua aquecido naquele país e os restaurantes de luxo também continuam cheios. Ricardo Balistiero, economista, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, falando de Argentina e os conhecimentos dele. É claro que ele volta aqui no nosso programa muito em breve, porque a gente ainda vai falar muito de Argentina, principalmente com a proximidade das eleições presidenciais. Ricardo, boa noite, bom domingo e até a próxima. Milhares de pessoas compareceram ao funeral de Silvio Berlusconi, um homem que marcou a Itália nos campos da política, da sociedade e do futebol. Amado e odiado, o funeral do ex-primeiro-ministro parou a capital financeira italiana, Milão, por algumas horas. Houve uma enorme cobertura da imprensa, impulsionada pelas mídias que pertencem ao conglomerado que ele começou a construir em 1973. Aliados e rivais políticos estiveram presentes na cerimônia de Estado, celebrada na famosa Duomo, para homenagear aquele que deixou uma marca indelével no parlamento italiano. Senador e eleito primeiro-ministro por 3 mandatos, Berlusconi se torna um personagem importante na economia global ao ser chefe de governo italiano entre os anos de 1994 e 95, quando o país teve um crescimento notável. Junto com as conquistas na administração pública, as denúncias de corrupção. Berlusconi respondeu por falsificação contábil, tentativa de suborno a juiz e, em 2013, foi condenado a 4 anos de prisão por fraude fiscal. Mas nenhum processo judicial superou os escândalos sexuais. Enquanto as autoridades investigavam as finanças do magnata e as conexões dele com ditadores, descobriram gastos com orgias que algumas vezes envolviam menores de idade. Embora as acusações tivessem manchado a reputação, Silvio Berlusconi jamais perdeu capital político. Tanto que conseguiu ser eleito senador pela 2ª vez, em outubro do ano passado, e mais do que isso, selou uma coalizão de partidos de direita que garantiu a vitória da atual premier, Giorgia Meloni. Eu deixei para o final o que talvez seja uma assinatura da personalidade do Berlusconi. A gente já viu ele como político, ali envolvido nas chamadas festas bunga-bunga, todo mundo entendeu que tipo de festas eram essas, mas algo que não pode ser apagado da biografia do Berlusconi é ele como cartola. Ele comandou o time do Milan, ali, apaixonadamente, entre os anos de 1986 e 2017. Num cálculo aí raso, 31 anos. E ele foi absolutamente muito bem sucedido. Foram 29 títulos. E não foi qualquer campeonato, não. Foram 5 Ligas dos Campeões. Então, na história do Milan, são 8 Ligas dos Campeões. 5 só na administração do Berlusconi, nesses 31 anos aí de glória do Milan. 6 Supercopas, 1 Mundial da FIFA e 8 títulos nacionais italianos. O Berlusconi muda a história do Milan e automaticamente do futebol europeu, porque cria então o time mais vitorioso daquela era, sem a menor sombra de dúvidas. Vamos olhar o que era o Milan antes do Berlusconi. Havia 7 anos sem vencer, tem uma seca, uma amargura aí que durou praticamente uma década e havia caído 2 vezes para a 2ª divisão. Então a presença do Berlusconi no futebol é muito importante porque ele sim recebeu esse título de cartola porque era alguém que administrava um time do coração. Hoje, se a gente olhar para os grandes times, principalmente na Europa, eles estão nas mãos de magnatas russos, de grandes imperadores do petróleo que vêm ali do Oriente Médio e agora, mais recentemente, a inclusão de empresas que olham aquilo como um capital financeiro, grupos de investimento que passaram a adquirir times. Aqui a gente está vendo um empresário que administrou então um time vencedor com o coração. Há elogios, há críticas ao Berlusconi, sem a menor sombra de dúvida, mas essa marca que ele deixa no futebol realmente é indelével na biografia dele.
A Organização Internacional para as Migrações informou esta semana que cerca de 3.800 pessoas morreram no ano passado em rotas migratórias no norte da África e no Oriente Médio. E este é o maior número desde 2017. O número representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Mais da metade das mortes globais de imigrantes em 2022 aconteceram no norte da África e do Oriente Médio. Segundo o diretor regional da Organização Internacional para as Migrações, o índice é alarmante e deve ser resolvido imediatamente. Ele acrescentou que os esforços devem ser concentrados em fortalecer a proteção dos imigrantes e pediu mais cooperação internacional para enfrentar a crise humanitária. Para o representante do Brasil do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, David Torzilli, é preciso uma ação coordenada de governos para reverter o quadro. Caso contrário, a crise dos refugiados só tende a aumentar. A resposta é política. O que o Acnur e seu parceiro, outra agência das Nações Unidas, tentam de fazer é apoiar os governos na resposta humanitária e assistir os governos a estabelecer política pública para receber, integrar e incluir pessoas refugiadas. O que falta é a vontade política para resolver esses conflitos. O que temos visto nos últimos anos é um incremento de conflito e de guerras, de situações de violência no mundo, mas muito pouca resposta e resoluções a esses conflitos. Os dados foram divulgados na mesma semana em que um naufrágio na Grécia deixou dezenas de mortos. A embarcação afundou em uma das áreas mais profundas do Mediterrâneo, onde mais de 2.400 pessoas morreram ou desapareceram em 2022. Os sobreviventes do acidente são de países como Síria, Paquistão e Egito. 9 egípcios suspeitos de serem traficantes de imigrantes foram presos depois do naufrágio. A Grécia, assim como a Itália e a Espanha, é um dos principais destinos de pessoas que tentam chegar à Europa, saindo da África e do Oriente Médio. Desde o início de 2023, mais de 1.000 imigrantes morreram ou desapareceram. Os Beatles vão lançar uma música inédita mais de 50 anos depois da separação do quarteto mais famoso do rock mundial. A música foi criada graças à inteligência artificial, que, segundo Paul McCartney, ajudou a recriar a voz de John Lennon a partir de uma antiga fita cassete. A faixa deve ser lançada até o final do ano. Os Beatles anunciaram a separação em abril de 1970, 6 meses depois do lançamento do álbum Abbey Road. Durante 10 anos de carreira, a banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr lançou 14 álbuns de grande sucesso. Apesar da morte de Lennon em 1980 e de Harrison em 2001, a Beatlemania continua forte até os dias de hoje. Segundo a imprensa britânica, a nova música provavelmente é uma composição de Lennon de 1978. A faixa estava em uma fita cassete com o título Para Paul, gravada pouco antes do assassinato de Lennon em Nova York. A entrada da inteligência artificial na indústria da música apresenta muitos desafios financeiros e éticos. A tecnologia já criou obras falsas para artistas como Eminem, The Weeknd e Oasis. Recentemente, o cantor Sting afirmou que os músicos acabarão em uma batalha para defender o capital humano contra a inteligência artificial. Já Paul McCartney considera o fenômeno muito interessante. E este foi mais um Jovem Pan Internacional. O nosso próximo encontro já está marcado. Sábado que vem, às 9 horas da noite. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.